Bom dia, mais uma aula de pré-ENEM de Química e Física 2023. Hoje nós vamos falar sobre vetores, a aula 4 de Física. Sou o professor Felipe. Estamos aqui com alguns alunos também da turma, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje seria basicamente vetores, né? Vai ser basicamente vetores, o que significa. A soma de vetores, existem algumas somas, né, desses vetores, decomposição, né, deles. Aí nós temos o vetor deslocamento e o vetor velocidade média, que são assuntos, né, um pouquinho mais complexos na área da física, né, que a gente vê, mas que não é tão frequente assim na prova do Enem, mas que já caiu questões, né, então pelo menos o básico a gente tem que entender. Bom, então, vetores, né? Os vetores são frequentemente representados por setas que indicam a direção e o tamanho do vetor. Bom, mas o que é vetor, Felipe? Você está falando vetor? Vetor para mim é uma palavra nova, cara. Vetores é uma palavra nova. Eu nunca ouvi falar essa palavra. Calma. Calma que você já vai entender. Então vamos lá, vetores são frequentemente representados por setas. Então, basicamente é uma seta, né, um vetor. Exatamente. É uma seta que indica a direção e o tamanho do vetor. Ah, então é uma seta que vai determinar duas coisas, né? Bom, a princípio, ela vai indicar, sim, direção e tamanho. Depois a gente vai ver outras coisas que a gente já viu nas nossas aulas anteriores que vão estar complementando, né, a questão de vetor. Eles são usados em muitos campos da matemática, como a álgebra linear, né, geometria, são muito usados na física também e na engenharia. Na química também ele tem, na minha grade, quando eu entrei, tinha uma matéria que chamava Vetores de Geometria Analítica. Então a gente via bastante, né, de vetores. É, E aí fica mais na área das exatas, assim, né? Essa parte de vetores. Bom, o que que tem um vetor? O vetor, ele tem o módulo, a direção e o sentido. Ou seja, são algumas características dele, né? Módulo, direção e sentido. São as três principais características dele, de um vetor. E o que que é cada uma delas? Bom, o módulo de um vetor é o seu comprimento, ou seja, a magnitude do vetor. O módulo é o comprimento do vetor. A direção. A direção de um vetor é o ângulo formado entre o vetor e algum eixo de referência ou plano. Então, a gente tem direção, a gente tem módulo e a gente tem sentido. Sentido de um vetor é a orientação do vetor em relação à origem do sistema de coordenadas. Então, nós temos as orientações também, né, que compõem aí as grandezas vetoriais. Então, vamos lá, a gente pode entender, né, que o módulo, né, do vetor seria um valor, né, desse determinado vetor. A direção, ela nós temos um ângulo, né, que é formado aí por esse vetor, mas nesse caso aí, se a gente for levar para consideração do que significa, né, a direção, a gente pode entender como, por exemplo, o sentido, né, de um determinado vetor. Então, por exemplo, num vetor ele tem a direção e sentido, como está falando nessa primeira afirmação aqui. São setas representadas indicam a direção e o tamanho do vetor e o sentido, né? O sentido a gente pode dizer
que seria, por exemplo, o sentido sul ou o sentido norte. E já a direção, a gente pode dizer que é uma direção horizontal ou vertical. Então, são palavras que a gente pode entender e o que significa cada uma delas. Aí nós temos o seguinte: a direção versus sentido. Qual que é a diferença entre as duas? Eu coloquei. Direção de um vetor é o alinhamento espacial da grandeza que o vetor representa. Por exemplo, horizontal, vertical, diagonal, leste, oeste, norte, sul. Então, isso aqui é importante. A gente entender o que significa a direção de um sentido. Então a direção desse vetor, ele está na horizontal, né? Então ele está assim. Exatamente. A direção desse vetor é na vertical. Então ele está assim, né? Isso. Vertical é assim. Mas e o sentido dele? É assim? O sentido dele tá para baixo ou para cima? Aí a gente vai entender, ó. Então a gente tem assim, a gente tem assim. Agora, sem a seta, tá? Porque é a seta que vai determinar o sentido. Então, por exemplo, a gente pode ter vertical, só que para baixo. Nós podemos ter horizontal para a esquerda. Deu para entender agora? Por exemplo, direita, esquerda, cima, baixo. Então, a gente tem direção e sentido aí de um vetor. Bom, agora falando um pouquinho sobre a soma de vetores, né, a gente vai entrar fazendo algumas continhas, né, com esses determinados vetores. Como na física nada são flores, aqui nós temos um primeiro exemplo, né, que é um primeiro caso aqui de vetores, onde nós temos basicamente uma soma de vetores. Uma soma de vetores. E aí, o que que diz aqui? A soma de vetores é uma operação matemática que combina dois ou mais vetores em um único vetor resultante. É uma operação importante em matemática, física e engenharia, onde é usada para representar a combinação de várias quantidades vetoriais. Beleza. Então, se a gente dar um exemplo, né, bem simples aqui. Se você saiu de casa, né, e levou um certo tempo para chegar num ponto de ônibus. Você está indo de casa ao serviço. Então, vou colocar um exemplo. Demorou 30 minutos para chegar no ponto de ônibus. Depois você esperou mais 10 minutos para o ônibus chegar. E depois você chegou no seu serviço depois de 50 minutos. E aí, o seu tempo total foi de quantos? 90 minutos. Ou seja, 30 minutos até chegar no ponto de ônibus, mais 10 minutos de espera do ônibus, mais 50 minutos até chegar no serviço. Então, seu tempo foi 90 minutos. 90 minutos é a mesma coisa que 1h30. 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 Então, você demorou 1h30. Bom, o que que a gente fez aqui? A gente somou as grandezas, não somou? A gente somou as grandezas escalares, né? Com cada tempo que a gente realizou, que a gente perdeu ali para até chegar no serviço, a gente fez essa soma e chegou num valor total, ou seja, chegamos num tempo total. Com vetores, não podemos fazer dessa forma. Por quê? Se a gente tem, por exemplo, esse exemplo aqui que a gente coloquei, que eu estou mostrando aqui a vocês. Nós temos um ponto, né, um ponto A, aqui,
Ele está indo do ponto A até o ponto B, na vertical. Está saindo do ponto B até o ponto C, na horizontal. Aqui são distâncias, né? Tá vendo? Esse D de A a B é a distância de A até B, ou seja, de A até o ponto B. De B até C, nós temos uma determinada distância, né? Como a gente já viu no início. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos colocar valores, né? Se um determinado objeto sai de um ponto A, né, e vai até o ponto B, com uma distância de 40 centímetros, ou seja, tem, né, de D a B é igual a 40 centímetros. Então, ou seja, daqui até aqui, a distância foi de 40 centímetros. Daqui, depois faz um deslocamento horizontal, né, de B para C. Então, distância de B até C é igual a 30 centímetros. Ora, se o objeto faz esse percurso todinho aqui, saiu daqui, veio para cá, para depois chegar nesse ponto aqui, por que ele não poderia fazer esse trajeto em linha reta e chegar direto aqui? E é exatamente isso que que vetores acontece. Um determinado objeto, ele pode sair de um ponto até o outro sem precisar de fazer esforço, ou seja, só em linha reta. É exatamente isso que a gente vai ver. E aí, com isso, se ele tivesse feito esse trajeto em linha reta, ou seja, o objeto saiu do ponto A e foi até o ponto C, a gente não poderia fazer a soma, né, desses vetores, como a gente mostra aqui, por exemplo, 40 mais 30 centímetros. A gente não poderia fazer dessa forma. Ou seja, totalizando 70 centímetros de deslocamento. Bom, para isso, para a gente conseguir fazer de forma rápida e direta, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, né, que é usando um teorema de geometria, né, na matemática, que a gente pode calcular o módulo do deslocamento, né, entre os pontos A até o C, ou seja, do ponto que ele partiu diretamente, ou seja, em uma única reta, até o ponto de chegada, até o ponto C. E aí, para isso, a gente calcula através do teorema. Então, vou colocar aqui, teorema de Pitágoras. Então, através do teorema de Pitágoras, nós conseguimos chegar desse ponto até esse ponto de uma forma mais rápida. Então, como que nós vamos fazer isso? A distância de A até C ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Bom, tendo isso, a gente tem que o deslocamento entre A e C, ou seja, daqui até aqui, ele vai ter um módulo de 50. Se a gente fizer esse cálculo aqui, nós vamos chegar nesse resultado. Vamos fazer aqui, então, por exemplo, distância de A até C ao quadrado é igual a distância de B até C ao quadrado e distância de A até C ao quadrado. Então, a gente pode colocar o seguinte, a distância de A até C, por exemplo, indo direto aqui, vai ser igual a distância desse cara aqui até aqui, só que ao quadrado, e daqui até aqui, só que ao quadrado. Então, se a gente fazer isso e jogar no Teorema de Pitágoras, a gente chega nesse resultado aqui, olha. A distância de A
até C ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, vai dar 1.600, mais 30 ao quadrado vai dar 900. Distância de A até C ao quadrado vai ser igual a 2.500. O que a gente faz agora? Se esse termo aqui está ao quadrado, a gente pode isolar ele, distância de A até C, e colocar isso aqui em raiz. Raiz quadrada de 2.500 é a mesma coisa que 50. Então, percebeu que a distância ela foi menor? E é meio que óbvio, né? Se você sair daqui até aqui em linha reta, você tem uma distância menor do que você fazer esse trajeto aqui. Percebe que se você fazer esse trajeto aqui, ou seja, de DAB mais DBC, nós vamos ter uma distância total de 70 centímetros, né? Exatamente, 70 centímetros. Por quê? 40 mais 30 centímetros. Então, a distância de A e B vai ser igual a 70 centímetros. Então, se eu fizer esse trajeto aqui, sair daqui, vir para cá, sair daqui e vir para cá, eu vou ter um deslocamento de 70 centímetros. Agora, se eu sair desse ponto aqui e vir direto para cá, eu vou ter um deslocamento de 50 centímetros. Teorema de Pitágoras é utilizado em geometria, né, em matemática, para você conseguir determinar, né, o triângulo, o valor de um triângulo. Aqui a gente pode perceber que é um triângulo, né? Então a gente utiliza muito o teorema de Pitágoras em triângulo e retângulo, né, na matemática. E na física não é diferente. A gente pode utilizar ele para achar determinados valores. Nesse caso aqui, a gente achou o valor do vetor A, da distância de A até C diretamente, utilizando o teorema de Pitágoras, que é você elevar ao quadrado, B ao quadrado menos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, no teorema de Pitágoras. Aí, nesse caso, a gente utilizou reformulando para distâncias, né, em soma de vetores. Bora lá, então, continuar aqui. Então, o valor aqui, ó, daria 50 centímetros. E aí eu queria colocar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem, né, de forma bem análoga, né, e forma bem prática, algumas propriedades de soma de vetores, como, por exemplo, a soma de vetores com a mesma direção. Então, a gente tem a soma de vetores com mesma direção. Bom, o que seria isso? Soma de vetores com mesma direção. Caraca, aí você me pegou. Então, por exemplo, a gente tem uma reta aqui, aí depois a gente tem um aqui, um vetor aqui, aí depois a gente tem um vetorzinho aqui. Bugou. Depois a gente tem um ao contrário, assim. Aí aqui nós temos D1, D2, D3 e DR, que é a resultante, né? A distância resultante. Então a gente vai colocar valores nisso aqui. D1 a gente pode colocar que é igual a 40 ou 4,0 metros, para ficar mais fácil. D2 é igual a 3,0 metros.
e D3 é igual a 5,0 metros. Bom, a distância resultante, que é esse carinha aqui, deixa eu até colocar de outra cor, grifar de outra cor aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se o aplicativo combinar, né? Bom, voltou, acho que voltou. Deixa eu colocar de verde aqui. Então, a distância resultante desses vetores, que é isso aqui, ela nada mais seria do que a soma deles. Ou seja, você tem 4,0 centímetros mais 3,0 centímetros mais 5,0 centímetros. Não, aí que a gente se perde. Por quê? Se um vetor está com sentido oposto, o valor dele vai ser positivo ou negativo? Negativo. Então, a gente nunca pode colocar na distância resultante o valor do sentido, o valor de um vetor com sentido oposto positivo. A gente tem que colocar o valor exatamente ao sentido que ele está. Se ele está no sentido contrário, o valor dele vai ser negativo. Então, esse 5,0 aqui metros, ele vai deixar de ser positivo e vai ser menos 5 metros. Então, vai ser mais menos 5,0. E isso aqui vai nos dar o seguinte: distância resultante é igual a 2,0 metros. Então, nesse caso aqui, a gente tem a soma de vetores com a mesma direção. Porém, você pode ter sentido oposto. E aí, o que foi calculado? Foi calculado o módulo da soma dos vetores. Na mesma direção. Porém, em sentidos opostos. Como o caso do vetor D3 ali. Bom, aí nós vamos fazer um exercício. Um exemplozinho bem legal para a gente conseguir fixar o que a gente entendeu até agora. A gente tem um bloco aqui. Vou colocar de outra cor. A gente tem um bloco. Esse bloco, ele tem forças, ou seja, uma força para cá, uma força para cá, outra aqui e outra aqui. Então, a gente vai chamar de... Vamos enumerar essas forças. F1, F2, F3 e F4. Vamos colocar valores também para essas forças, tá? Então, aqui a gente tem um bloco. Opa! Como que volta, hein? Esqueci. Esqueci como que volta na caneta. Apaguei sem querer. Beleza, então aqui a gente tem um bloco. E esse bloco, a gente vai determinar o quê? Qual vai ser o módulo, ou seja, qual o módulo da força resultante do bloco. Então, a gente vai... o que a gente quer saber é o quê? Qual é o módulo da força resultante do bloco. Se a gente utilizar
a fórmula de decomposição da soma de vetores, a gente tem o quê? Sempre a gente vai ter uma resultante. Aqui é do bloco, tá? Como no exemplo anterior a gente não achou a resultante dos vetores, a gente vai fazer para o bloco também. Aqui a gente vai utilizar a força resultante, né, para a gente entender como que a gente chega nesse valor. Bom, então vamos colocar valores aqui primeiro. F1 vai valer 30 newtons. Então a gente coloca F1 igual a 30 newtons. Esse 1 tá feio. Aí, esse F também. F1 é igual a 30 newtons. F2 é igual a 40 newtons. F2 é igual a 40 newtons. F3 é igual a 15 newtons. E F4 é igual a 70 newtons. Beleza. Como que a gente vai achar a força resultante? Ou seja, FR desses vetores. Bom, basta a gente fazer o seguinte. F1 mais F2 mais F3 menos F4. Por que menos F4? Porque está uma força com sentido, o sentido dele tá, a direção dele é a mesma, ou seja, para lá, só que o sentido é o contrário, ó, desse vetor. Então a gente diminui aqui também. Então lembre-se sempre desse detalhe. Se os vetores eles estão com a direção, porém um vetor tiver com o sentido contrário, a gente tem que utilizar o sinal trocado também. Então, a gente fazendo esse cálculo, a gente chega numa força resultante igual a quantos? 30 mais 40 mais 15 menos 70, chega num FR igual a 15 newtons. Então, sempre lembrando da mesma unidade que o exercício nos deu, que foi em newtons, nós também temos que colocar o resultado final em newtons. Ou seja, resumindo, o módulo da força ele ficou positivo, logo a sua direção ela vai ser horizontal, né? E o seu sentido é para a direita. Então, a gente pode resumir, colocar uma observação aqui, que o módulo da força resultante ou seja, FR é positivo, logo a direção é horizontal e o sentido é para a direita. Então, e o sentido é para a direita. Então, o que a gente aprendeu nesse exercício foi justamente o que a gente já tinha visto anteriormente, no exemplo anterior. Porém, aqui nós colocamos um exercício voltado a entender a força, né, resultante de um determinado bloco. Tá? Então, aqui a gente tem... Na física, né, e em vetores, a gente sempre vai ver esses exemplos aí, com bloco, né, com triângulos, que é o que a gente vai entrar agora, que seria a soma de vetores perpendiculares. Então, a gente vai falar sobre a soma de vetores perpendiculares.
Soma de vetores perpendiculares. O que seria isso? Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui. A gente tem um vetor aqui. Vou colocar melhor aqui, assim, assim e assim. Então, nós temos um triângulo aqui, né? Nós temos um triângulo. Ai, meu Deus. Aí. Nós temos um triângulo. Não é um triângulo perfeito, mas ignorem. Então, aqui a gente tem aqui, esse aqui e esse aqui. Bom, para a gente entender a soma de vetores perpendiculares, nós precisamos colocar como exemplos, né? Por exemplo, a gente tem um corpo que ele sai, né? Esse ponto, ele sai do mesmo ponto de partida, né? Do exemplo que a gente viu, no primeiro exemplo que a gente viu, e ele chega num ponto final com apenas um deslocamento, realizando apenas um deslocamento. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor A que sai daqui, vem para cá e chega aqui, nesse ponto aqui. A gente não poderia sair desse ponto aqui e ir direto para cá, rapidamente? Sim. E esse vetor se chama vetor posição. É o vetor S. Szinho. A gente poderia fazer isso de forma rápida, utilizando o teorema de Pitágoras, como a gente já viu, que é S ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a gente pode utilizar a soma de vetores perpendiculares, utilizando também o teorema de Pitágoras. A gente pode utilizar também o teorema de Pitágoras. Bom, então a gente vamos colocar aqui alguns pontos importantes. Podemos calcular um módulo, a gente pode, vamos colocar aqui, podemos calcular um módulo para acharmos o deslocamento resultante de um determinado ponto ou objeto. Utilizando o teorema de Pitágoras. Então, a gente pode fazer isso. Então, aqui é mais uma observação interessante sobre a soma de vetores perpendiculares. A gente pode fazer isso. A gente achar um módulo para... A gente pode calcular um módulo para achar o deslocamento, né, utilizando essa formulinha aqui. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Para a soma de vetores perpendiculares, a gente pode fazer isso. E agora, para a soma de vetores quaisquer, por exemplo, se a gente tiver um vetor em qualquer direção, vamos colocar aqui soma. Então, por exemplo, a gente tem um aqui, um vetor, perdão, daqui, saindo daqui até aqui, e um vetor que sai daqui até aqui.
A gente poderia ter uma reta S aqui traçando, ou seja, saindo desse ponto aqui diretamente para cá, um vetor S. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem aqui um vetor A e um vetor B, ou seja, ele está saindo daqui do ponto A, indo para o ponto B e chegando até o ponto C. Dessa forma, saindo de A indo para B e saindo de B indo para C. Só que a gente pode também ter um vetor saindo direto. Ou seja, o triângulo, né, que a gente tem aqui formando, ele não é um triângulo retângulo. Nesse caso aqui, quando nós não temos o triângulo retângulo, então essa parte é interessante. Então, quando não temos um triângulo retângulo, quando não temos um triângulo retângulo, não podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é só válido para triângulos retângulos. Mas aí a gente tem uma coisa aqui nesse triângulo. A gente tem o quê? Um ângulo que forma aqui. Cada triângulo tem um ângulo. Esse triângulo aqui, a gente tem um ângulo alfa. Esse ângulo alfa é daqui até aqui. Olha. Então, a gente tem um ângulo alfa aqui. Se a gente tem um ângulo alfa, ou seja, se conhecermos o ângulo alfa, basta utilizarmos a lei dos cossenos. O que seria isso? O que seria a lei dos cossenos? Bom, se a gente tem esse ângulo aqui, a gente pode utilizar uma outra fórmula, que seria essa aqui, ó, a lei dos cossenos. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo que a gente quer achar. Do ângulo θ, do ângulo alfa, perdão. Que é ângulo alfa. Ou seja, a gente vai ter esse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado menos 2 vezes esse vezes o cosseno desse ângulo aqui. Geralmente, o cosseno do ângulo, ele coloca em alguns exercícios, tá? Quando ele não coloca, ou ele te dá o círculo trigonométrico, né? Porque em geometria, em matemática, a gente já vê, né? Os ângulos e tal. Ou você pode fazer... Tem alguns macetes, né? Que a gente pode descobrir os ângulos alfa, beta. Então, a gente tem uma tabelinha que a gente memoriza, né, desses ângulos e tal. Mas, geralmente, nos exercícios, eles colocam um ângulo, né, para a gente conseguir adicionar esse valor à nossa querida fórmula aqui, que é a fórmula da lei dos cossenos. Então, quando a gente não tem um triângulo retângulo, a gente não pode utilizar mais o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque tem um ângulo alfa ali.
E quando a gente tem um ângulo alfa, a gente utiliza uma outra fórmula, que é a fórmula da lei dos cossenos. Bom, com isso a gente vai partir para uma parte final, que é a parte de deslocamento ou decomposição, né, de vetores. Falamos de vetor em direção qualquer, então a gente vai falar um pouquinho da decomposição deles. Então, vou colocar outra cor aqui para a gente entender. Vou colocar de azul. Seria os componentes. Vamos desenhar para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente tem um vetor aqui, um ângulo, uma coordenada x e y, né? Então a gente tem uma coordenada aqui x, uma coordenada y. Aí, vou colocar de outra cor aqui. A gente tem os vetores. A gente tem um vetor que sai daqui e vem para cá. E a gente tem um outro vetor que sai daqui e vem para cá. Beleza. Aqui, esse vetor a gente pode chamar de vetor AX, ou seja, o vetor A na posição X e o vetor Y, ou seja, vetor A na posição Y. Ok, na reta Y. Cada um nos seus lugares. Mas aí a gente pode ter um vetor, uma componente ortogonal, perpendicular a eles. Como? Nós podemos fazer o seguinte. Nesse vetor aqui, ele seria basicamente o quê? O ângulo entre esses dois vetores. Como que a gente vai saber o ângulo entre esses dois vetores? A gente pode traçar uma linha pontilhada aqui, daqui até aqui. E aqui, nessa diagonal, a gente teria um outro vetor, que é o vetor resultante, né? Que é o vetor A. Esse vetor A, ele nos dá um ângulo aqui. Esse ângulo é o ângulo alfa também. E aí, para a gente conseguir formar uma figura geométrica, a gente consegue fazer o seguinte. Traçar um outro vetor aqui, ou seja, daqui até aqui, tendo um vetor AY. Um outro vetor AY. Ou seja, AX, AY, vetor AY e AX são o quê? Componentes do vetor A, ou componentes ortogonais também, nós podemos dizer. Ortogonais. Bom, para isso, nós também utilizamos, né, uma fórmula que é para calcular esses componentes, que seria A ao quadrado. Aqui a gente já pode utilizar o teorema de Pitágoras de novo, que a gente tem um triângulo retângulo. Então, utilizamos A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais AY ao quadrado. Voltando no exemplo anterior, nós temos um outro caso também, que é o método do paralelogramo, utilizando essa parte aqui, ó, de soma de vetores em quaisquer. A gente pode utilizar a seguinte maneira.
Se a gente tem um vetor assim e um outro assim, nós podemos achar a resultante através de um paralelogramo, ou seja, a gente pode fazer um paralelogramo, completar a figura geométrica, traçar uma reta, né, perpendicular a eles, e essa reta vai ser a reta resultante, ou seja, a reta é S. Aqui a gente tem um A, e aqui a gente tem o B. E aí a gente pode fazer o quê? Calcular o ângulo entre os dois vetores, ó. Entre esse aqui, ops, perdão. Calcular esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Ou seja, um ângulo só entre esses dois aqui. Meu Deus. Pronto. Um ângulo o quê? Um ângulo θ, a gente pode chamar. E aí, utilizando uma regra que se chama a regra do paralelogramo, né, que isso aqui formou um paralelogramo, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó. S ao quadrado é igual a ao quadrado, igual a essa aqui, porém, utilizando o cosseno de θ, né? Aqui a gente tinha o cosseno de alfa e aqui a gente vai ter o cosseno de θ. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado mais duas vezes, isso aqui é positivo agora, AB vezes o cosseno de θ. Então, na primeira, quando nós não temos um triângulo retângulo, aqui, como nós não temos um triângulo retângulo, nós utilizamos a lei dos cossenos. Quando a gente tem um paralelogramo, nós utilizamos a regra do paralelogramo, ou seja, um método do paralelogramo. Bom, depois disso a gente já viu como que a gente faz a decomposição de vetores, né, utilizando componentes, né, AX e AY, formando, né, novamente um triângulo retângulo. Então, aqui a gente forma novamente um triângulo retângulo. E aí, né, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai fazer um exercício. Isso aqui, vetor deslocamento, vetor velocidade média, movimento relativo, não cai, tá, no Enem. É muito raro, então no nosso curso vai focar basicamente nos assuntos que mais caem, tá? Então, a gente vai fazer mais um exercício aqui, para a gente finalizar nossa aula, para vocês se entenderem de forma mais fácil e mais tranquila sobre essa questão de vetores. Tá, então a gente tem um plano aqui. Nesse plano nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. Dentro desse plano a gente tem um vetor que vai cortar aqui e vai ter um ângulo aqui de 53 graus. E aí nós temos o seguinte, forças, né? Uma força de 300 newtons e uma força Fx e Fy. Então, a gente tem duas forças aí. A gente precisa saber qual seria a força Fy, nesse caso. A gente quer descobrir qual que é a força Fy. Bom, para a gente descobrir qual que é a força Fy, o exercício ele nos deu os ângulos, né, de cosseno e de seno. Então, o ângulo de cosseno de 53 graus é igual a 0,6. O ângulo de seno de 53 graus
é igual a 0,8. Para a gente achar o f de x, que a gente não sabe, a gente precisa fazer o seguinte. F de x é igual ao f cosseno de alfa, porque esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Ângulo alfa. Então, se a gente tem isso aqui, a gente consegue descobrir o valor de f de x. Se a gente tem isso aqui, f de y é igual a seno f vezes seno de alfa, nós conseguimos achar os valores de f de y. Então, vamos lá. A f, quem é f? Ele nos deu um exercício que é 300 newtons. 300 newtons. Vezes o cosseno de alfa, ele nos deu que é 0,6. 0,6. Então, f de x é igual a 300 vezes 0,6. Isso aqui vai dar um total de 180 newtons. Então, a gente achou essa força x. Aqui, a mesma coisa. F de y é igual a F, que é igual a 300, vezes seno de alfa, que é igual a 0,8. Seno de 53 é igual a 0,8. O cosseno de 53 é igual a 0,6. Então, 0,8 vezes 300, nós achamos uma força de 240 newtons. Acredito que foi basicamente isso. Eu não vou focar tanto em vetor deslocamento, vetor velocidade média, porque são assuntos, como eu já falei, mais de nível gradual. Então, você vai ver um pouco mais profundamente na graduação, né? No nosso curso, o que vocês precisam entender sobre vetores, eu acredito que seja isso. Durante a semana, a gente vai resolver alguns exercícios, né, sobre basicamente vetores. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar mensagem. Amanhã a nossa aula muito importante sobre ligações químicas, tá? Uma aula muito essencial para vocês poderem entender e que cai muito no Enem, tá? Então amanhã a gente vai fazer bastante exercícios, né, de ligações químicas.